E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos lá para mais uma refutação de argumentos, protestantes, que são recorrentes. Um exemplo é, quando a gente cita, imagens, quando o assunto é imagens, sempre tem alguém que diz, mas Deus mandou destruir, Deus mandou destruir a serpente de bronze. Veja que argumento, Deus mandou destruir a serpente de bronze. No entanto, se você for lá para o 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, onde o rei destrói a serpente de bronze, o texto diz que o rei destruiu a serpente de bronze que Moisés fez, porque o povo até então cultuava aquela serpente de bronze. O povo havia mudado a identidade da serpente de bronze. Veja. Então, se até então o povo queimava incenso, veja lá, 2 Reis, capítulo 18, Leia lá o versículo 4. Leia alguns versículos lá. Veja. O rei destruiu, a serpente de bronze que Moisés havia feito. Porque o povo até então queimava incenso e a chamavam de Neustã, Acho que é isso, Neustã. Ou seja, o povo havia mudado a identidade daquela serpente de bronze. Havia mudado, a identidade daquela serpente de bronze. Veja, se até então o povo queimava incenso, significa que ela recebia sim, um incenso, Se até então o povo queimava incenso, significa que ela realmente, o povo contemplava aquela serpente de bronze para ser curado, pelas mordidas da serpente, que o próprio Deus mandou fazer lá em Número capítulo 21, versículo 4 ao 9, Deus mandou fazer aquela serpente de bronze. Nós temos o texto na Sagrada Escritura, onde Deus manda fazer a serpente de bronze. No entanto, o rei destruiu as imagens dos ídolos, aí diz, inclusive a serpente de bronze que Moisés fizera no deserto. Porque até então os israelitas ali queimavam incenso e chamavam-na de Neustã. Ou seja, mudaram a identidade da serpente de bronze. Aquele propósito que Deus quis no início, quando mandou fazer, já teria ali cumprido o seu papel. E os israelitas não entenderam isso. Ou seja, o fato é que tinha um grupo de pessoas que transformou aquela serpente de bronze, que mudou a identidade daquela serpente de bronze, e por isso o rei destruiu. O fato é que houve isso, Houve isso. Mas veja, o rei destruiu por esse motivo. Mudaram a identidade daquela serpente de bronze. Já não era mais aquele propósito primeiro, pelo qual Deus, Deus mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze. Podemos usar aqui um exemplo. Se você pegar uma imagem de Cristo, o crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de um santo, e tirar ela do contexto católico, tirar ela da igreja católica e levar para um terreiro, seja lá para uma religião aí de matriz africana, enfim, se você desnortear aquela imagem que é de uso católico, você deforma a coisa, Alguém já disse isso, alguém já usou isso aí, ele dizia, mas eu vi uma imagem de Nossa Senhora lá na Macumba, lá no Candomblé, lá não sei aonde. Sim, você viu porque alguém levou aquela imagem para lá, só que lá ela está fora do seu contexto. Foi tirada as imagens católicas, dos santos, o crucifixo, a imagem de Maria. Se você tirar ela da religião católica, ela se transforma em outra coisa. Não é mais uma imagem, um ícone sagrado, como nós católicos temos, as imagens sagradas. Aquela serpente de bronze, podemos usar esse termo, ela foi tirada do seu contexto. Ou já teria cumprido ali o seu papel, e as pessoas queriam ainda
ficar usando ela, utilizando aquela serpente de bronze. Ela já tinha cumprido ali o seu papel. Outro texto, outro termo para a gente usar, o maná, por exemplo. O maná, quando os israelitas entraram na terra prometida, o texto diz que o maná cessou, parou. Ou seja, o maná cumpriu o seu papel, até eles entrarem na terra prometida. Então, se alguém fosse atrás para recolher, né, o maná, já não era mais o mesmo, não teria mais a mesma eficácia. Está entendendo como é que é as coisas? Então, o maná cumpriu o seu papel. A serpente de bronze cumpriu, né, o seu papel. Então, né, os israelitas mudaram, alguns israelitas, né, mudaram a identidade daquela serpente de bronze. A mesma coisa pode acontecer, né, e acontece hoje com as Sagradas Escrituras. Veja que interessante, né? Fala isso para os seus pastores aí protestantes. Quando ele disser a questão da serpente de bronze. Nós temos aqui um retrato igualzinho com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, na igreja, ela é Sagrada Escritura. Ela é Palavra de Deus. Se você tira as Sagradas Escrituras do berço, que ela foi moldada, do seu contexto, ela está sendo desvalorizada. Olha só que impressionante. O protestante, ao tirar as Sagradas Escrituras do seu contexto, mutilou as Sagradas Escrituras, mutilou a mensagem de Deus. Então veja, o que os protestantes fazem hoje é algo parecido com aquele grupo de israelitas que fizeram a serpente de bronze, que transformaram a serpente de bronze em um ídolo. Em um ídolo. Veja, mudaram a identidade da serpente de bronze. Os não católicos, os protestantes, eles mudaram a identidade das Sagradas Escrituras. Tiraram as Sagradas Escrituras do seu contexto, né? Do seu ambiente connatural, que é junto com a Sagrada Tradição, né? A palavra, a revelação transmitida oralmente. Então, tiraram a serpente de bronze do seu contexto, mudaram a sua identidade. O mesmo os protestantes fazem hoje. Tiraram a Bíblia do seu contexto, tiraram a Bíblia do seu berço, do seu lugar, que é a casa de Deus, para cada um fundar a própria igreja. E com isso, desvalorizaram a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus está sendo, né, desvalorizada. Não sei se você se lembra, mas eu vou ajudar você a lembrar. Canais de ateus militantes profanando a palavra de Deus, deformando a palavra de Deus, desvalorizaram a palavra de Deus. Muitos desses caras saíram de onde? Adivinha? Do protestantismo. Foram decepcionados, são crentes, são ex-crentes, né? Ou são ex-pastores que viram no ateísmo militante uma boquinha, como se diz, né? Um meio de vida. Então estão desvalorizando as Sagradas Escrituras. Por quê? Para eles, as Sagradas Escrituras, né, não tem a mesma eficácia do que para nós. Então aquele grupo que rebaixaram a serpente de bronze, quando Deus mandou fazer, que as pessoas olhavam e eram curadas, então rebaixaram a serpente de bronze a um ídolo. Chamavam-na de Neustã. Até porque Deus não é contraditório, né? Mandou fazer a serpente de bronze, lá em número 21, e depois em 2 Reis 18, mandar destruir. Não, destruiu, o rei destruiu, porque porque mudaram essa eficácia da serpente, mudaram a identidade da serpente de bronze. Repito, assim como os protestantes fazem hoje com as Sagradas Escrituras. Tiraram as Sagradas Escrituras da igreja, que é um instrumento da igreja, para se autodenominar bispos, pastores, apóstolos e apóstolas, bispas, né, de todo tipo. Tiraram a Bíblia do seu contexto. A Bíblia está sendo desvalorizada. Não tem mais, nesses lugares, ela não tem a mesma eficácia que na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim também, aquela serpente de bronze passou a não ter a eficácia de sua origem, na mão daquele grupo que faziam isso com a serpente de bronze. Entendeu, meus irmãos, a analogia? A serpente de bronze perdeu a sua eficácia do início, a partir do momento em que um grupo de pessoas
a transformaram em um ídolo. A Bíblia está sendo transformada em um ídolo, está sendo, né, desvalorizada. Cada um faz do jeito que quer. Então veja, para finalizar, né? Deu para você entender que o que aconteceu com a serpente de bronze é o que está acontecendo hoje com as Sagradas Escrituras, fora do seu contexto, né? Fora da sua eficácia natural, né? Então o sujeito pega as Sagradas Escrituras e se autodomina aquilo que ele imaginar. E sendo assim, né, a Sagrada Escritura está sendo, né, desvalorizada. São estudantes, são ateus, são militantes, né, do ateísmo, desvalorizando dia e noite as Sagradas Escrituras. Porque tiraram as Sagradas Escrituras do seu contexto. O mesmo aconteceu com a serpente de bronze. Por isso a serpente de bronze foi destruída. A Bíblia está sendo, né, desvalorizada porque tiraram ela do seu contexto. Então é isso aí mesmo que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.